Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo, cerca da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1 décima, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles zombem e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e desejando uma certa coisa. E ele disse para ela: O que tu queres? Ela disse: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mas Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Nós podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor, e quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos
possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou nos seus olhos, e imediatamente os seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Capítulo 21. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando-os trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e em um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes diz: Sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. A hora de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte dissertes: Move-te daqui e lança-te no mar, isto será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoaram entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Nós não podemos dizer. Ele disse-lhes:
nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo disse-lhe: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual desses 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e vós, tendo visto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um cego, chefe de família, que plantou uma vinha. Cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para uma terra distante. Estando ele próximo ao tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: Ele destruirá miseravelmente aqueles servos perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. E Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou cabeça de esquina? Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa nos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que não dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essas palavras, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. Capítulo 22. E respondendo Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, e os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide depois às estradas e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os seus servos, saindo pela estrada, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, virou ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos,
Levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo então os fariseus, consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram 1 denário. E ele disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, deixando e foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou-a para sua esposa para seu irmão. Na mesma forma, o segundo e o terceiro, até o 7º, e por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus, respondendo, disse-lhes: Vós errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilharam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondendo-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhe ele: Como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo? Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas.